Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de eletrônica digital, continuando aí os nossos estudos a respeito de portas lógicas. Na aula passada nós falamos como que nós fazíamos para obter o circuito a partir da expressão lógica e hoje a gente vai desenvolver um pouco mais os estudos referentes à eletrônica digital, onde nós vamos ver como que eu faço para levantar a expressão lógica a partir de uma tabela verdade. Isso vai ser importante para nós porque a partir desse conceito nós vamos conseguir obter, a partir de um enunciado, a partir de uma proposta de projeto, conseguir chegar até um circuito. Então eu vou conseguir tudo aquilo que eu conseguir transformar em tabela verdade, eu vou conseguir transformar em circuito e assim executar. Então nós vamos começar a aula de hoje, primeiro corrigindo os exercícios que eu deixei para validação da sua atividade da aula passada. Vamos fazer a correção desses exercícios. Num segundo momento nós vamos então estudar como que eu faço para obter a expressão lógica a partir da tabela verdade e usar esse conceito na parte de projetos de circuitos digitais. Antes, resgatando o conceito do que era obter o circuito a partir da expressão lógica, nós adotávamos alguma sequência de prioridade. E esse conceito ele falava para a gente o seguinte: primeiro eu dou prioridade para aquilo que estiver entre parênteses, para aquilo que for porta NAND e para aquilo que for porta NOR. Ou seja, eu vou tratar o parênteses, a porta NAND e a porta NOR como invioláveis. Então se eu tiver, por exemplo, A NAND B, e se a essa expressão eu tiver um C somado a ele, eu não posso fazer com que esse A some com o C para depois multiplicar e inverter com o B. Ou seja, se eu tenho uma porta NAND ou se ela fosse uma porta NOR, eles seriam invioláveis. Essa barra aqui eu não posso quebrar ela. Da mesma forma, se eu tivesse um parênteses, se eu tivesse C vezes A mais B, mas se esse A mais B, se eles estivessem entre parênteses, eu não poderia fazer esse C vezes A, se eles estivessem aqui entre parênteses. Então, tanto a porta NAND quanto a porta NOR, quanto o parênteses, eles são invioláveis, eu não posso separá-los. E aí, depois, a segunda prioridade, nós tínhamos a porta AND, a multiplicação. E depois, por último, a porta OR. Isso significa que se eu tivesse C mais A vezes o B, vezes o B, eu teria que fazer primeiro o A vezes o B, teria que ser escolha do A estar com o B para depois somar com o C. Da mesma forma que acontece com a matemática. Então, a ideia era até se você tivesse alguma dúvida, você poderia trocar por números. Então, se eu trocasse isso aqui por números, se eu colocasse, por exemplo, 3 mais 2, 2 vezes 5. Na hora de fazer essa conta, pela regra matemática, eu teria que fazer 2 vezes 5, 10, mais 3, 13. E não 3 mais 2, 5 vezes 5, 25. Então eu dou prioridade para a multiplicação para depois fazer a soma. E é o mesmo critério que a gente adota na hora de fazer a sequência, na hora de estabelecer quem vem primeiro, quem vai se combinar com quem. E aí a ideia era que você aplicasse isso nesses exercícios. Nós fizemos bastante exercício na aula passada e eu peguei uns mais complicadinhos para vocês fazerem em casa, porém eu vou resolvê-los agora para que você possa corrigir e ver se aquilo que você me entregou está correto. Então vamos para a letra A. Na letra A
eu tinha que sim, ó, A mais B nem de C vezes D. Então uma coisa eu sei, que esse B aqui, ó, ele está grudado com esse C. Eles não vão se separar. Então eu vou até fazer ele aqui, ó, B nem de C. Tá aqui a porta nem de, né? E juntamente com o B e juntamente com o C, certo? Então aqui a porta NAND, que eu sei que eles não se desgrudam, aliás é a minha primeira sequência de prioridade. Depois, a minha dúvida é, o resultado disso, ele vai somar com A ou ele vai multiplicar com o D? A resposta é, ele tem que multiplicar primeiro, porque como nós vimos anteriormente, a multiplicação ela tem prioridade sobre a soma. Então, nesse caso, o resultado do B nem de C tem que escolher multiplicar para depois o resultado disso somar com o A. Então não é questão de quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. Eu posso até colocar o D embaixo, desde que esse B ele esteja multiplicando aqui com o resultado do B nem de C. Tá? Então aqui, ó, eu vou fazer essa multiplicação. Tá? Não tem importância se esse A vier por baixo ou se ele vier por cima. Eu vou até colocar por cima, mas provavelmente você fez ele por baixo, ó, mas também está correto. O importante é que no final de tudo, a combinação entre as entradas e as portas sejam essas. Né? Então aqui eu vou somar o resultado da operação B nem de C com AND D. Tá? Então aqui eu vou fazer a soma e aí eu vou usar a porta OR. Tá? Então está aqui a porta OR fazendo a soma. Essa seria a resposta da letra A. Tá? Então o exercício que você me entregou, dá uma conferida, ver se está correto. Na letra B nós temos uma situação parecida, né? Só mudaram os atores, né? Só que eu tenho aqui um A NOR B, que eles estão grudados, então não posso separá-los. Então vou fazer esse A NOR B aqui, né? Porta NOR, aquela que soma e depois inverte, né? Bolinha, né? E aí essa saída ela vai estar sendo disputada entre o C e o D. Então se eu pegar aqui, né, o resultado do meu A NOR B, eu tenho que escolher. Ele vai multiplicar com o C ou ele vai somar com o D? Lembre-se, primeiro vem a multiplicação. Então eu tenho que multiplicar com o C. Eu vou pegar aqui o C e vou fazer a multiplicação, ou seja, vou fazer a operação AND. Então nessa operação AND, né, vou fazer o C AND A NOR B. E lá em cima, né, que eu tenho a entrada D, nessa entrada D, o que vai acontecer? Ela vai somar com o resultado disso tudo. Né? Então ela vai somar com o resultado da porta AND do C com a porta NOR do A e do B. Então essa soma aqui, né, vou estar realizando aqui. Tá? Então essa seria a nossa letra B, né? D mais A NOR B, tá? Vezes o C. Só que aí a prioridade é da multiplicação. Letra C, né? Parece complicada essa letra C, mas dá para a gente ver aqui, olha. O D é barrado. Tudo bem, eu vou fazer aqui o meu D barrado. Ó. O meu D é barrado. Né? Vou começar por ele, que é o que está solto. Né? Então está aqui o meu D. Eu sei que ele está grudado junto com quem? Com o C. Está grudado com o C numa porta NAND. Então, eu vou colocar aqui o meu C. Né? Entrando numa porta NAND, né? Que multiplica e inverte. Né? Uma porta NAND que multiplica e inverte. Deixa eu só acertar aqui. Então ela entrou na porta NAND, né? Multiplicou e inverteu, né? Tá aqui, juntamente com o C. Poderia também ir fazendo para baixo ou para cima. O importante é quem está com quem. Ó. O C está com o D.
Depois o B vai multiplicar e inverter quem? O resultado do C com o D. Tá vendo? Eu não posso quebrar essa barra. Essa barra ela existe entre o resultado do C nem de D juntamente com o B. Então eu vou fazer o meu B aqui. Tá? Poderia estar lá embaixo, não tem importância. O importante é quem vai com quem. Então aqui eu tenho a multiplicação. Ó, nessa multiplicação do B com o C e com o D. Ó. Tá aqui a multiplicação. Certo? E aí faltou quem? Faltou o A, né? Faltou o A aqui também fazendo uma porta NAND. Olha, aqui é porta NAND. Ó. Faltou aqui a bolinha. Certo? Por causa dessa barra aqui. Né? E o A, né? Colocar aqui o A. Juntamente, então, também porta NAND com o que eu tinha até então. Então, ficou dessa forma aí a letra C. Tá? Nossa letra C ficou assim. Tá? Um detalhe, né? Como eu já tinha avisado, olha, conta o número de bolinhas. 1, 2, 3, 4. Conta o número de barras. 1, 2, 3, 4. Isso não vai dizer que o seu exercício está certo, mas se você tiver diferença entre o número de bolinhas e o número de barras, aí com certeza o seu exercício está errado. Então é uma forma só de você poder fazer uma pequena checagem aí se você não errou o exercício. Letra D, né? Letra D aqui, esse aqui pode passar desapercebido, é muito tentador você fazer esse A mais B, tá? Só que esse B, ó, ele tem que escolher multiplicar com C barrado. Vamos trocar isso aqui por número, ó. Se fosse 3 mais 4, né, vezes 5 mais 6, você não teria que fazer o 4 vezes 5? 20 mais 3 mais 6, né? Então você tem que fazer primeiro o B vezes C. Então vou pegar aqui, ó. Esse B vezes C, aliás, B vezes C barrado. Então entrou aqui o B, né? Aqui certinho o B. E o C barrado. Opa, esse C aqui é barrado. Deixa eu voltar aqui para fazer o nosso C barrado. Então aqui é um C barrado. Então venho aqui com o meu C, porta NOT, e vai invertê-lo, tá? Aqui então B vezes C barrado. O resultado dele, bom, aí fica a seu critério. Como é soma, você pode somar com A. Posso fazer aqui o A somando, né? Fazer então uma porta OR entre os dois, porque é uma soma simples, né? Posso fazer aqui a porta OR. E embaixo, né, pegar aqui o D, só para manter a mesma sequência que está a expressão. Depois de tudo, eu posso somar ainda com a porta OR. Tá? Ou poderia usar uma porta OR com 3 entradas. Também ficaria correto. Certo? Então ficou assim a letra D, né? Tá feito aí. Tomar cuidado com a sequência de prioridade, certo? E a gente aqui também, né, pessoal, a gente está pegando os piores casos. Né? Os casos mais fáceis vocês fizeram até mesmo sem muita explicação. Então, esses são os casos mais críticos para a gente trabalhar realmente o conceito e aquilo que vai diferenciar eles. Então tá aí a letra D. Letra E, né? Na letra E, aqui ó, tá tudo preso, esses caras aqui estão todos juntos. Então eu tenho lá um C barrado, né? Vou colocar aqui o C na porta NOT, C barrado, somando com o D, né? Então tenho aqui o D, juntamente com o C barrado. Poderia ficar em cima ou embaixo esse D, não tem importância, tá? Então ele vai somar e inverter, né? Ou seja, vai fazer uma operação NOR, né? Então está aqui a bolinha, né? Então fiz isso, tá? Então aqui eu deixei o D em cima, poderia estar trocado aqui
não tem problema, tá? Não importa quem vai no pino 1 e quem vai no pino 2. E aí depois ele vai multiplicar quem? Vou fazer o A mais B? Não, por quê? Porque a escolha desse B aqui tem que ser em multiplicar, né? Então, eu vou pegar esse B agora e vou fazer ele multiplicar a saída dessa porta NOR. Então, aqui, ó, ele vai multiplicar a saída dessa porta NOR. Então, tá aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui, multiplicou a saída da porta NOR. E essa saída aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai somar juntamente com o A. Então, eu vou ter aqui um A e ele vai somar com o A. Tá? Então, ficou assim a nossa letra E. E por último, né? A F, isso, exatamente. Por último, a letra F. Aqui eu tenho um A NOR B, né? Vou até colocar aqui em cima o meu A NOR B. Com a bolinha. E aí eu tenho aqui então o A normal, né? Entrou o A, porque a inversora está na saída, né? Aqui o B. Aqui o B, né? E aí ele vai somar. Vai somar quem? Ela tem que somar o resultado desse C vezes D, porque o C tem que preferir ir com D. Então eu não posso somar com o C barrado para depois multiplicar com o D. Porque o C, olha, quando eu falo em prioridade, eu estou dizendo o seguinte, que o C ele tem que priorizar a multiplicação ao invés da soma. Então aqui eu vou ter que fazer um esquema de C vezes D, né? C vezes D, aliás, o C ele é barrado, então eu vou colocar o D em cima, né? Dá na mesma, tanto faz trocar, né? Quem vai em cima, quem vai embaixo, porque aqui o C ele é barrado, então esse C aqui eu vou fazer ele como uma porta NOT, então tá aqui, ó, porta NOT, né? E o C é barrado, então. E aí depois eu vou somar com o A NOR B. Agora, depois que eu terminei, beleza, eu vou pegar esse cara aqui e vou somar com o A NOR B. Então tá aqui. Ele vai somar com o A NOR B, certo? Então, ficou assim a nossa letra F, tá? Então, eu sei que às vezes a gente tende a fazer na sequência da leitura, na sequência com que nós lemos. E nós lemos da esquerda para a direita. Mas as regras matemáticas, muitas vezes, elas fazem com que nós quebremos essa sequência, né? Se eu trocasse isso aqui por número, ó, eu faria esse A mais B da seguinte forma, eu colocaria um parênteses aqui, porque a tratativa da porta NOR é igual ao do parênteses, né? Então ficaria o quê? A3 mais 4, por exemplo, né? Mais 5 vezes 8. Né? Se fosse 5 vezes 8, por exemplo. Eu só dei um número diferente para cada letra. Eu não faria 3 mais 4, 7, mais 5, 12 vezes 8, por exemplo. Não, eu faria o quê? 3 mais 4, 7. Tudo bem, aqui daria 7. Mais quem? O resultado disso aqui, ó. Esse 5 vezes 8, mais 40. Para então, essa conta, para depois, né? Somente depois eu fazer a soma. Então aqui eu fiz, né? O A vezes B barrado. Desculpa, A mais B barrado, que é o A NOR B. Aqui eu fiz o C barrado vezes D, né, para depois somente fazer essa soma. Ok? Então parece difícil, mas não é. Esses são os piores casos que a gente tem. Então você tentou fazer. Se você errou, refaça. Tá? Não precisa me enviar novamente. O importante é que você entenda se você errou, entenda aonde você errou e saiba agora como que é a solução para o exercício. Bem, então vamos começar agora a falar sobre
como que eu faço para obter a expressão lógica a partir da tabela verdade? Esse método que nós vamos estudar, ele é simples, tá? E ele é um passo para nós começarmos a mexer com projetos de circuitos digitais. Então a ideia, como eu falei no começo do vídeo, é que a partir de um enunciado, a partir de uma necessidade, a partir de uma ideia, né, se eu conseguir transformar isso em tabela verdade, e se eu aprender da tabela verdade tirar a expressão lógica, eu consigo da expressão lógica também chegar no circuito. Então, de uma ideia de projeto, de uma necessidade de projeto, eu consigo chegar em um circuito. Então, eu consigo concretizar aquilo que eu tenho em mente, aquilo que eu tenho de ideia. Eu consigo transformar aquilo que ainda está abstrato em algo eletrônico, certo? Então, essa é a ideia de nós aprendermos como que eu faço para tirar a expressão a partir da tabela verdade, é poder chegar nesse nível. Então, vamos dar uma olhada aqui na tela como que a gente faz isso. Então, eu vou pegar um primeiro exemplo. Tá? Nesse primeiro exemplo, eu tenho uma tabela, né? Peguei uma tabela de maneira aleatória. Inclusive, eu peguei a tabela da apostila, a tabela do exemplo que tem na apostila. E aí, diante disso, o que eu vou fazer? A primeira coisa que nós fazemos é o seguinte: eu vou verificar onde a minha saída é igual a 1. Quando que a minha saída é igual a 1? Então, olha, eu sei que ela é igual a 1 nesse caso aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, vou marcar aqui de vermelho, nesse ponto. Ela é igual a 1 nesse ponto e ela é igual a 1 nesse ponto. Então, fiz a marcação. Primeira coisa, eu marquei onde a minha saída vai ser igual a 1. O que vai me interessar é só quando S é igual a 1. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a multiplicação das entradas, né? Do A, do B e do C. Eu vou fazer A vezes B vezes C, certo? Então aqui, ó, onde essa saída é 1, eu vou fazer A vezes B vezes C. Só que para diferenciar, né, porque senão todos ficariam iguais. Quando eu tiver o A e esse A eu tiver 0 aqui nessa entrada, eu vou colocar ele barrado. Quando ele for 1, eu vou colocar ele sem barrar. Então aqui eu faria como? Ó, A, como o meu A é 0, eu faria A barrado. Vezes o meu B é 0, eu vou colocar B barrado. Vezes o meu C. O meu C é normal porque o meu C vale 1. Então olha como ficaria. Essa parcial seria o quê? A barrado vezes B barrado vezes C. Né? Isso quer dizer o quê? Quando que eu tenho 1 na saída? Quando o A é 0 e o B é 0 e o C é 1. É isso que essa linha está dizendo para a gente. Então aqui, para essa saída igual a 1, eu tirei uma microexpressão, ainda não é a expressão final. Agora eu vou fazer a mesma coisa para esse 1 aqui, para esse segundo 1 que eu marquei. Então aqui eu tenho o quê? O A vale 1, o B vale 0 e o C vale 0. Então vai ser quando o A for 1, né? Então vou colocar A vezes o B é 0, então eu vou colocar B barrado, vezes o C, como ele é 0, eu vou colocar C barrado. Então, quando o número é 1, eu coloco normal. Quando ele é 0, eu coloco barrado. Então, ficou A vezes B barrado vezes C barrado. Olha aqui a expressão. A vezes B barrado vezes C barrado. Então, está aqui a nossa microexpressão lógica aí para essa segunda linha, né? Para essa segunda linha onde minha saída é 1. E vou fazer a mesma coisa aqui para essa última linha, onde o meu S é 1. Quando ele é 0, eu ignoro e vou enxergar só quando a saída é 1. E aqui vai ser o quê? A vezes B vezes C, né? Porque eu não tenho nenhum deles em 0.
Então, quando eles foram 0, eu coloquei barrado. Quando ele não é 0, quando ele é 1, eu coloco sem barrar. Então, aqui vai ser A vezes B vezes C. E o que isso quer dizer? Bom, e agora? O que eu faço com essas pequenas parciais? Eu vou pegar essas pequenas parciais e vou fazer a soma dessas parciais. Então, eu vou pegar isso daqui, esse cara, vou somar com esse cara e vou somar com esse cara. Por quê? Porque eu tenho 1 na saída quando o A é 0, e o B é 0 e o C é 1, ou quando o A é 1, e o B é 0 e o C é 0, ou quando o A é 1, e o B é 1 e o C é 1. Então, eu tenho meu S em 1 nesse caso, ou nesse caso, ou nesse caso. Por isso que nós vamos fazer a soma deles. Então, como que vai ficar? S igual A barrado mais B barrado mais C, que veio dessa expressão aqui. Vou somar com esse de baixo, A vezes B barrado vezes C barrado, mais, vou somar ainda com esse de baixo, mais A vezes B vezes C. E essa, então, vai ser a expressão lógica dessa tabela verdade. Então, meu S é igual a A barrado vezes B barrado vezes C, mais A vezes B barrado vezes C barrado, mais A vezes B vezes C. Certo? Um detalhe, esse método que nós estamos usando, ele só vai resultar em circuitos e expressões que utilizam porta-end, porta-or e porta-not. Tá? Ele não vai me dar o resultado com NAND e NOR. Para usar NAND e NOR, a gente tem que usar um outro artifício que a gente vai ver numa outra aula. Tá? Mas aqui, nesse caso, tá? Eu só vou ter minha resposta usando porta-end, porta-or e porta-not. Certo? Então essa aqui ficou a expressão. E como que seria o circuito? Qual é o circuito que gera essa tabela verdade? Nós já aprendemos, né? Nós aprendemos como que eu faço a partir do circuito, da expressão, chegar no circuito. Então vamos levantar o circuito agora. Então se a minha expressão é A vezes B vezes C barrado, ó, vai me gerar essa parte do circuito. Né? Se eu tenho um A vezes B barrado vezes C barrado, eu vou ter um circuito assim, ó, o A entrando direto na AND, entrando B barrado, entrando C barrado. E eu tenho A vezes B vezes C. Então eu vou ter A vezes B vezes C. Os três entrando direto na porta AND. E aí o que eu vou fazer entre eles? Eu vou fazer a soma. Então, para juntar esses três, eu vou usar uma porta OR. Posso usar duas portas OR ou posso usar uma só de 3 entradas. Tá? As portas, nós podemos usar elas com quantas entradas nós quisermos. Isso na teoria. Na prática, a gente tem que conciliar com o CI que nós temos. A exceção a essa regra é a porta-not. Né? A porta-not ela sempre vai ter apenas uma entrada. Então tá aqui, ó, esse circuito, ele é o circuito que vai resultar na tabela verdade que nós iniciamos. Então eu tenho aquela tabela, eu caí nessa expressão aqui, nessa expressão lógica, e dessa expressão lógica eu caí nesse circuito baseado com o que nós vimos na aula passada. Então da tabela eu consigo cair na expressão e da expressão eu consigo chegar até o circuito lógico. Vamos fazer mais um caso, vamos fazer agora esse exemplo 2, onde eu tenho uma tabela verdade feita de maneira aleatória, né? E aí eu quero saber qual é a expressão, né, que eu consigo tirar dessa tabela e qual é o circuito que gera essa tabela, porque a tabela verdade ela é uma tabela de funcionamento, é uma tabela que mostra como o circuito funciona. Então eu quero saber se eu tenho essa tabela, se ela funciona, se ela é dessa forma, que circuito funciona desse jeito, né? Então vamos tirar a expressão lógica. Então primeiro eu vou marcar, né, onde a minha saída é 1, a minha saída ela vai ser 1 aqui, né, nessa situação aqui, né? Tenho dois casos, aqui e aqui. E os demais eu vou ignorar, para mim não importa o restante. Então
eu marquei onde a minha saída é 1 e agora eu vou tirar as expressões parciais. Então, no primeiro caso, né, eu tenho aqui A barrado vezes B vezes C barrado. Por que A barrado? Porque ele é 0. Por que o B é normal? Porque ele é 1. Por que o C é barrado? Porque ele é 0. Então, aqui eu tenho A barrado vezes B vezes C barrado. E o de baixo, né, eu vou ter quem? Eu vou ter aqui, ó, A, porque o A vale 1, vezes B, porque o B vale 1, vezes C barrado, porque o C vale 0. Então, ficou assim, ó, A vezes B vezes C barrado. O que eu vou fazer entre eles agora? Vou fazer a soma. Somo os dois e o meu resultado vai ser o quê? A barrado, S igual a A barrado vezes B vezes C barrado, mais A vezes B vezes C barrado. Agora, né, a partir da expressão eu quero saber qual é o circuito, vou levantar o circuito que dá origem a essa expressão. Então, eu vou pegar aqui, ó, a primeira parte que nós vamos pegar, vou fazer essa operação AND, né? Faço essa operação AND, vai ficar assim, ó, A barrado vezes B vezes C barrado. E aí eu vou fazer a outra parte da AND, né? O A vezes B vezes C barrado, fica assim essa parte de baixo, né? O A vezes B vezes C barrado. E agora eu vou fazer o que entre eles? Eu vou somar. Então, vou fazer a soma aqui. Está aqui somado, então, A barrado vezes B vezes C barrado, mais A vezes B vezes C barrado. Certo? Então, essa é a expressão lógica que a gente tira a partir dessa tabela verdade e já aproveitando e tirando o circuito, porque ele vai ser muito importante para a gente. Eu vou fazer um caso agora com duas entradas, somente com a tabela com A e B, né? Então, também da mesma forma, marco a minha saída onde ela é 1. Beleza, marquei. Vou fazer a multiplicação das entradas. 0 vezes 0, vou fazer A vezes B. Só que eu não vou fazer A vezes B, vou fazer A barrado vezes B barrado, porque eles estão em 0. Então, ficou A barrado vezes B barrado. Aqui embaixo, nesse caso aqui, eu tenho A vezes o B barrado. Né? Por que o B barrado? Porque o B barrado, no B aqui, ele vale 0. E quando vale 0, ele vai ganhar essa barra aqui. Né? Quando ele vale 1, ele não tem a barra. Então, o que eu vou fazer entre esses dois? Vou somá-los. Somando, vai ficar o quê? A barrado, S igual a A barrado vezes B barrado, mais A vezes B barrado. Então, está aí a expressão lógica. Então, essa já é a expressão lógica. Tá? Isso é o que nós aprendemos hoje. O que nós tínhamos aprendido na aula passada, que nós estamos usando também, é que a partir dessa expressão lógica eu vou obter o circuito. Ó. Primeiro eu faço a multiplicação, né? Multiplico o A barrado vezes o B barrado, multiplico o A vezes B barrado e depois eu faço a soma deles. É o que eu vou fazer aqui nesse circuito. Então, eu fiz A barrado vezes B barrado, né? A multiplicação, e fiz A vezes B barrado. Depois eu fiz o que entre eles? A soma, que é a minha porta OR. Certo? Então, tá aí esses 3 exemplos. Acho que deu para você entender. E agora eu gostaria que você praticasse. Então, você vai pegar a sua apostila. Enviei também novamente a apostila para você, se você ainda não recebeu. Enviei novamente, postei novamente no Google Sala de Aula e enviei novamente no WhatsApp. Então, você vai lá na página 35 e nessa página 35 tem 3 exercícios, tem 3 tabelinhas lá que você vai, a partir dessa tabela, fazer 2 coisas. Uma é tirar a expressão lógica e outra é de levantar o circuito lógico. Tá? Então, você vai levantar a expressão lógica e você vai obter o circuito que vai realizar essa tabela verdade. Certo? Vou dar um tempo para você, né? Pausa o seu vídeo, você vai dar uma pausa aí no seu vídeo, faz esses 3 casos para você aprender, né? Só de
Me ver fazer você não vai aprender, você tem que fazer também, tá? Faça, pega lá o seu arquivo, página 35, faz esses 3 exercícios, dá uma pausa no vídeo e na sequência eu volto com a correção. Muito bem, então, espero que você tenha feito o seu exercício. Vamos à correção. Então, a questão A, eu vou marcar aonde a minha saída é 1, né, que é aqui e aqui. Aqui eu vou ter A barrado, né, porque o A é 0, A barrado vezes B, né? Assim, A barrado vezes B. E aqui eu vou ter A vezes B. A vezes B. E aí eu vou somar os dois. Então vai ficar A barrado vezes B mais, né, mais A vezes B. Certo? Então, S igual A barrado vezes B mais A vezes B. E aí o circuito, nós vamos usar duas portas AND, né? Uma porta AND aqui, onde eu tenho A barrado, né? O A entra barrado, o B entra direto. Então entrou o A barrado, o B direto. Então está aqui o A e o B aqui. E aí nós temos embaixo, né, o A vezes B. Né? Por isso que nós estudamos, né, anteriormente como que eu faço para, a partir da expressão, obter o circuito. Então tenho aqui o A e o B. Né? E entre eles uma porta OR, somando, né? Somando o resultado de um com o resultado do outro. Então o resultado desse com o resultado desse vai sair aqui. Tá? Então essa é a porta OR que vai juntar os dois. Então dessa forma eu tenho a expressão lógica e o circuito da letra A. Espero que você tenha acertado. Vamos corrigir a letra B. Na letra B, eu tenho essa saída em 1, marco as minhas saídas em 1. E aí aqui eu também tenho A barrado vezes B barrado, né? Porque o A é 0 e o B é 0. Então, A barrado vezes B barrado. Aqui eu tenho A barrado vezes B. Então, A barrado vezes B. E aí eu vou somar eles. Né? Vou somar tanto a linha de cima quanto a linha de baixo. Vai ficar então S igual A barrado vezes B barrado. O B barrado mais A barrado vezes B. A barrado vezes o B. Certo? Então essa é a expressão. O circuito, vou usar duas portas AND, né? Duas portas AND, onde uma entra A barrado. Então uma vai entrar o A barrado. A outra vai entrar o B barrado. Né? Então aqui entrou o A barrado. Essa aqui entrou o B barrado. E embaixo tenho só o A barrado. Então venho aqui e coloco A barrado. Certo?
A barrado, e o B vem normal. O B vem direto. Então aqui eu tenho o A, e aqui eu tenho o B, e entre eles eu vou somar e vou somente somar. Esse é o meu circuito, certo? Então tá aí a nossa letra B. Na letra C nós temos ABC, né? É uma tabela verdade para 3 entradas. Não tem problema. Eu vou marcar também onde minha saída é 1, que é aqui, aqui e aqui. Né? Onde é 0 não vai me importar. Aqui eu tenho A, B, C, os 3 vão estar barrados. Então eu tenho A barrado vezes B barrado vezes C barrado. E aqui eu tenho A barrado vezes B, né? Porque o B ele não tá, não, o B é 1, né? Ah não, o B é barrado, aqui o B é barrado, eu olhei no de baixo. Então é A barrado vezes B barrado vezes, quem não é barrado aqui é o C, então vezes o C normal. E ainda vou pegar o de baixo, que é A vezes B vezes C. E aí o que eu vou fazer entre esses 3? Eu vou fazer a soma deles. Vou pegar esse, mais esse, mais esse. E aí vai ficar então S igual a A barrado vezes B barrado vezes C barrado mais A barrado vezes B barrado também vezes o C mais A vezes B, o B aqui, vezes o C. Não faltou barra em ninguém, não. Os 3 zeros aqui, os 2 e nenhum. E agora vamos fazer o circuito. Então no circuito nós temos então 3 portas AND, né? Se você tem dúvida se você pode usar porta AND de 3 entradas, né? Nós falamos anteriormente que sim, né? Você pode usar quantas entradas você quiser na teoria. Na prática vai depender do CI que você tem. Então aqui eu tenho A barrado, B barrado, e o C também é barrado, B barrado, e o C também é barrado. Né? Então tá aqui o A, o B e o C. E aqui só o A e o B são barrados. Então aqui o A barrado, o B também é barrado e o C não é barrado. O C vai direto. O B barrado e o C ele vai direto aqui na porta OR. E aqui na porta AND, desculpa. E na última porta AND eu tenho A, B, C, os 3 vão direto. Então eu tenho aqui A, B e C. E aí entre eles eu vou somar tudo, jogar tudo numa porta OR, né? Para facilitar, jogo numa OR de 3 entradas. Ou se eu quiser jogar
numa de duas e a outra de duas em outra de duas também pode. Então ficou assim a saída do nosso circuito. Então esse é o circuito da letra C. Mudamos então agora para um assunto que não é novo, ele é bem próximo do que nós estamos vendo, mas tem a ver com projetos digitais. Vamos falar de como que eu faço então um projeto utilizando portas lógicas, como que eu resolvo problemas utilizando portas lógicas. Então, o projeto digital, o conceito de projeto digital, ele vem do conceito que visa transformar a necessidade de projeto, ou seja, uma necessidade que você tem de realizar alguma coisa, você quer transformar isso em circuito digital, em CIs com portas lógicas. Só que você vai passar, né, pela obtenção da tabela verdade da expressão lógica para você conseguir fazer isso. Eu vou explicar melhor. Então imagina assim, ó, você tem lá uma necessidade de projeto e eu quero chegar num circuito que resolva essa necessidade. Então eu vou, dessa necessidade de projeto, gerar a minha tabela verdade. Então, dessa necessidade de projeto, eu vou obter uma tabela verdade. Dessa tabela verdade, eu vou obter a expressão lógica. E da expressão lógica, eu vou obter o circuito lógico. Então, do projeto eu consigo chegar no circuito que vai resolver esse meu problema. Então, eu vou sair aqui do projeto e vou até o circuito que vai realizar aquilo que eu quero que seja feito. Então, essa é a ideia de você fazer um projeto digital, né? Tudo parte de uma ideia, você transforma essa ideia em tabela verdade, obtém a expressão lógica e obtém o circuito lógico. Essa parte da tabela tirar a expressão e da expressão tirar o circuito, isso é o que nós estamos fazendo até agora. O que nós vamos, na verdade, aprender de novo é como que da minha necessidade de projeto eu gero a minha tabela verdade. É verdade que isso só vai ser possível nos circuitos digitais, né? No circuito analógico eu não consigo fazer isso porque não existe tabela verdade para um circuito analógico. Então vamos dar uma olhada em um caso. Esse aqui é um exercício, é o exercício 2A da página 36 da nossa apostila. Então, lá na página 36 tem letra A, B, C e D. Eu vou fazer aqui com vocês o 2A como um exemplo. Então, no 2A pede o seguinte, então está lá no título do exercício, projetos de circuitos lógicos. Ele pede para você projetar um circuito de duas entradas AB que acenda um LED toda vez que a entrada A for igual à entrada B. Então, quer dizer, se eu quero acender então a ideia é assim, isso aqui foi passado a necessidade de projeto. Então, esse é o primeiro bloquinho aqui do nosso sistema. Essa é a necessidade de projeto. Então, qual é a necessidade de projeto? A necessidade de projeto é um circuito de duas entradas AB que acendam um LED toda vez que o A for igual a B. Então, eu vou, a partir disso, levantar uma tabela verdade. Já deixei aqui até a estrutura da tabela verdade, naquele esquema, né, de 1, 2, alterna de 1 em 1, alterna de 2 em 2. Esse é o escopo da tabela verdade. Agora eu vou preencher essa tabela verdade baseado em quê? Baseado nessa lógica. Acender um LED toda vez que o A for igual a B. Então eu vou supor que esse LED vai acender quando a minha saída for igual a 1. Então eu quero que a minha saída seja igual a 1 toda vez que a condição aqui é que o A seja igual a B. Então na primeira condição, o A é igual a B? Sim, o A aqui é igual a B. Então eu vou colocar 1. Por quê? Porque eu quero, nesse caso, acender o LED. Aqui, na segunda condição, o A é igual a B? Não é. Então, nesse caso, eu quero o LED apagado. Na terceira condição, o A é igual a B? Não também. Então, eu quero o LED apagado. Se eu quero o LED apagado, eu coloco 0. E na quarta condição, o A é igual a B? Também, o A é igual a B. Também é igual a B. Então, também vai ser 1 aqui na saída.
Então eu preenchi a tabela verdade baseado nessa lógica. O LED aceso toda vez que o A for igual a B. Então, nessa situação e nessa situação, eu tenho o A igual a B. Por isso, eu fiz com que a minha saída fosse 1. A partir de agora, então assim, o que tem de diferente é gerar a tabela verdade. Agora eu caí num exercício como o da página 35. Eu vou onde a minha saída é 1, né? Só me importa onde a saída é 1. E vou fazer o quê? A multiplicação de quem? Nesse caso, do A barrado, porque o A vale 0, vezes o B barrado. Então está aqui, mais aqui A vezes B. A vezes B. Então, nesse caso, né, o que vai acontecer? O meu S, né, vai ser igual a A barrado vezes B barrado, né, que é a minha na primeira condição, mais A vezes o B. E agora eu vou levantar o circuito que vai fazer isso. Então, vou pegar aqui também duas portas AND, né? Eu vou fazer primeiro o A barrado vezes B barrado, né? Esse aqui é uma barra, não sei se aparece aí, vou colocar ela mais para cima. O A barrado, né? E aqui eu vou colocar o A vezes o B sem a barra. Então aqui está o A barrado, passando pela porta NOT, entrou o A. E aqui vai entrar o B barrado, né? O B barrado vai entrar nessa porta aqui. Então entrou aqui o meu B barrado. E aí embaixo, né, eu vou ter somente o A vezes B. Então aqui o A, aqui o B, né? E aí entre eles eu vou ter a soma. E a soma eu represento através da porta OR, é o que nós temos feito desde o começo. Então essa é o circuito que vai resultar nessa tabela verdade. Ou seja, eu sei que se eu pegar esse caso, colocar aqui um LED, né, um resistor em LED, né, preciso do resistor para limitar a corrente e também para ficar com a tensão que sobra, né, colocando aqui esse LED, eu tenho o que? Esse LED vai acender toda vez que o A for igual a B. Então esse é o circuito que vai representar essa necessidade de projeto. Então, primeiro bloquinho, necessidade de projeto, está aqui. Depois, tabela verdade, está aqui. Depois, expressão lógica. Expressão lógica está aqui. Depois, cheguei no circuito e é esse circuito que vai representar, então, essa minha necessidade de projeto. Legal? Bom, vamos praticar um pouquinho? Então, você vai pegar agora a sua apostila, página 36, eu já fiz a letra A. Ó, a letra A já está resolvida. Você vai fazer a letra B, C e D da página 36. Tá? É nesse mesmo nível, tá? Não tem muita dificuldade. Tente fazer, pause o seu vídeo agora, tente fazer letra B, C e D e eu volto na sequência com a resposta. Muito bem, chegando com a correção dos exercícios. Na letra B, um circuito de duas entradas acende um LED toda vez que o A for diferente do B. Então aqui 0 e 0 eles são iguais, então sai 0. 0 e 1 são diferentes, então eu quero acender o LED. 1 e 0 são diferentes, eu quero acender o LED. 1 e 1 são iguais, eu não quero acender o LED. Então eu pego onde essa saída é 1, essa saída é 1, e aí eu tenho A barrado, né, vezes B,
mais, né? Vou fazer aqui mais quem? Quem vier daqui, que é esse cara aqui, ó. Que é A barrado, aliás, o anormal mais B vezes B barrado. Então, o anormal vezes o B barrado. Então, essa é a expressão. Tá aqui o B barrado. E o circuito, né? Vou precisar aqui de duas portas AND. Uma porta AND aqui. Uma porta AND aqui. Eu tenho A barrado. Esse cara aqui é um A barrado. Esse cara aqui é um B. Ele vem direto. Esse cara é um A, vem direto. E aqui um B barrado, ele vai inverter. Então ele vai passar por uma NOT. Quer dizer, ele começa como B, né? É errado eu falar que aqui eu tenho B barrado. Eu tenho B barrado depois dessa porta NOT. Então aqui é que eu tenho B barrado, entrou na porta AND. E aí o que eu faço? Somo tudo. Somo esses dois. Somando esses dois, ou seja, passo por uma porta OR para fazer a soma. E aí posso fazer a representação lá para o LED e para o resistor. Ou posso simplesmente deixar aqui, mas se eu conectar aqui na minha saída S, né, deixa eu até apagar isso aqui, senão vai dar a impressão de uma inversão. Mas tudo que eu colocar aqui nessa saída, ele vai representar que o resultado dessa saída é igual a 1 quando eu tiver valores diferentes na entrada. Então, quando o A for diferente do B, sai 1 aqui, certo? Então, essa era a letra B. Letra C, eu quero um circuito de 3 entradas, ABC, agora mudou para 3 entradas, que acenda um LED toda vez que o A for igual a B, for igual a C. Então vamos lá, aqui os três são iguais, o A é igual a B, que é igual a C. Então aqui sai 1. Aqui não são os três iguais, 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 não são os três iguais e não são os três iguais. Agora aqui são os três iguais, ou seja, os três vão ser iguais quando eles forem os três igual a 0, né? Os três igual a 1. Então vai ser no primeiro caso e no último caso. Então vou fazer aqui, vai ser igual a barrado, né? Vezes B, vezes B barrado, né? Vezes C barrado, vezes o C barrado. Já vou jogar esse aqui em cima, ó, porque eu vou somar com quem? Eu vou somar com A vezes B vezes C, para já ficar com a expressão pronta. A vezes B vezes C. Então essa é a expressão lógica aqui do meu exercício e vamos fazer o circuito, né? No circuito então eu tenho aqui uma porta AND de 3 entradas, onde eu tenho A barrado, B barrado e C barrado. Então está aqui meu A barrado, aqui o meu B barrado, aqui o meu B barrado e o meu C barrado. Então as três entradas são barradas. Eu não posso usar uma barra grande só, não. Eu tenho que representar um por um. A gente vai ver isso mais para frente, que existe diferente do A barrado vezes B barrado, do A vezes B com a barra grande em cima dos dois. E embaixo eu vou ter então o A vezes B vezes C, entrando com A, entrando com B, entrando com C, né? Eu vou somar, aliás, vou multiplicar esses três, depois a saída de um com a saída do outro eu vou somar numa porta
OR, né? Então nessa porta OR eu vou fazer o de cima mais o de baixo e assim ficou a minha letra C. Então expressão lógica e circuito. Então aqui eu colocaria o meu LED com o resistor na saída. Letra D, né? Na letra D nós temos o seguinte, analisando aqui, nós temos um circuito de 3 entradas ABC que acende um LED toda vez que 2 ou mais entradas estiverem em 1. Então, toda vez que 2 ou mais entradas estiverem em 1, eu tenho 1 aqui na saída. Então, tenho 2 ou mais entradas em 1? Não tenho nenhuma. Então, sai 0. Aqui eu tenho só uma, sai 0. Aqui eu tenho só uma, sai 0. Aqui eu tenho 2. É 2 ou mais entradas. Então, aqui sai 1. Aqui eu tenho só uma. Aqui eu tenho duas entradas, então como é 2 ou mais, sai 1. Aqui eu tenho 2, então também sai 1. Aqui eu tenho 2 ou mais entradas, né? Eu tenho 3, então sai 1. Então o que eu vou ter? Por esse lado aqui, por esse cara, onde eu vou marcar 1, né? Que é esse caso e esse caso e esse caso. Aqui eu vou ter A barrado, né? Vezes B vezes C mais A vezes B barrado vezes C. A vezes B barrado vezes C, né? Aqui, A vezes B vezes C barrado. Então, vai ficar A vezes B vezes o C barrado, né? Então, estou somando todos eles. E aqui, por último, A vezes B vezes C. Então, faço mais A vezes B vezes C. Aqui eu já deixei pronto para a gente ganhar tempo, né? Como esse exercício ele fica maior. Então, a parte do circuito responsável por essa primeira aqui está aqui, né? A barrado vezes B vezes C. Por essa outra parte aqui, né? Tá aqui, por essa parte aqui está aqui, né? Que é o AB barrado C, né? AB barrado C. Por essa daqui, ABC barrado está aqui, ABC barrado, e essa ABC. O que eu faço com essa saída, né? Todas essas saídas vão entrar em uma porta OR, né? E aqui eu posso usar uma porta OR de 4 entradas. Ó. 1, 2, 3 e 4. Então ficou assim o circuito já da letra D, esse já ficou bem maior. Quanto mais uns eu tenho na saída, maior fica o circuito. E para finalizarmos, eu quero explicar para você agora a atividade que você vai fazer como validação da sua aula, da sua presença de hoje. Então, eu vou pedir, eu peço no trabalho o projeto de uma chave digital. Então, vamos imaginar essa chave digital. Então, o exercício diz o seguinte: projete uma chave digital que tenha entradas de dados A, B e que, através de uma entrada de seleção C, seja possível escolher qual entrada A ou B deverá ser selecionada para a saída S, conforme abaixo. Então, é o seguinte, eu tenho aqui A e B, então eu digo que A e B são entradas de dados. Eu quero entrar com zeros e uns aqui nesse A e B. E o que vai sair aqui na saída, né, ele pode tanto jogar os zeros e uns da entrada A, como os zeros e uns da entrada B, tá? Então ele pode tanto pegar as informações que estão aqui no A e jogar na saída, como as informações que estão aqui no B e jogar na saída. Isso vai depender de uma entrada de seleção chamada de C.
A minha entrada C é uma entrada onde eu vou selecionar qual das duas entradas, se é o A ou se é o B, que vai ser conectado até a saída. Então, se o C for igual a 0, ele pega a entrada A e conecta na saída. Se o C for igual a 1, ele vai pegar a entrada B e vai conectar até a saída. Então, o que você vai ter que fazer, né? A ideia dessa chave digital é substituir essa chave analógica, né? Essa chave, aliás, analógica não, essa chave mecânica. Na chave mecânica, eu posso então chavear o A para a saída ou o B para a saída. Eu posso fazer tanto essa ligação quanto essa. Então, aqui mecanicamente eu vou fazer uma seleção se é o A ou se é o B, pegando na própria chave, né? Eu seleciono o A ou o B que eu vou jogar para a saída. Agora, aqui eu quero fazer digitalmente, eu quero fazer através da informação que eu jogo no C. Então, se o C for 0, né? Se o C for igual a 0, eu quero fazer essa conexão. Se o C for 1, eu quero fazer essa conexão aqui do B na saída. Então, o que você vai fazer? Bom, primeiro você vai começar pela tabela verdade. Então, você vai imaginar o seguinte, tá? Vou fazer aqui um caso para te dar uma dica. Você vai imaginar o seguinte, quanto que vale o valor do C? Bom, aqui o C vale 0. Se o C vale 0, quem que ele vai chavear? Para a saída, o A. Então, ele vai pegar essa informação aqui do A, esse 0, e vai jogar para essa saída. Quanto que vale aqui? O C vale 1. O C vale 1. Então, quando o C vale 1, quem que ele manda na saída? Quando o C é igual a 1, ele pega o resultado da entrada B e joga na saída. Então, ele pega o resultado dessa entrada B aqui e é ele quem ele vai jogar aqui nessa saída. Então, você vai analisar as 8 partes da tabela verdade e vai obter essa tabela verdade. Dessa tabela verdade, você vai tirar a expressão lógica. Da expressão lógica, você vai chegar no circuito, tá? Então, essa é a atividade que você vai fazer para validar a sua presença. Então, não deixe de fazer. Estarei no grupo de WhatsApp para te dar suporte para essa atividade, para qualquer dúvida que você tenha, né? Faça esse exercício, mande para mim por e-mail para validar a sua presença. E aí também na próxima aula eu vou corrigir esse projetinho. Mas é interessante que você tente fazer até para poder validar a sua presença, ok? Se você tiver alguma dúvida, estou à disposição no grupo de WhatsApp, todo o conteúdo foi postado. E se você tiver alguma dúvida, estarei mais uma vez à disposição, ok? Um grande abraço a todos e bons estudos!